Graça e paz, queridos. Bom dia. Gostaria de começar lendo 2 versos da palavra de Deus que está em Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 8, que diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Queridos, às vezes é difícil, pela responsabilidade que temos em subir a esse púlpito e trabalharmos exclusivamente com a verdade viva do Evangelho, que, por ser desafiador e também radical, muitas vezes contraria entendimentos pessoais. Mas o que nós precisamos entender é que o cristianismo, na sua essência, demanda de nós um posicionamento radical, uma postura de vida condizente com tudo que diz respeito à essência plena da graça de Deus em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, quando conheceu essa verdade, quando descobriu essa verdade, entendeu que muitas coisas que era ganho para ele, era importante para ele, era essencial para ele, ele precisava abdicar esses direitos e essas razões com um propósito: conhecer a Cristo na excelência e na plenitude, para que ele pudesse, no seu caminhar, glorificar e evidenciar a transformação evidente que o Evangelho provoca radicalmente em nossas vidas. Então, muitas vezes, é preciso entender que coisas que fazíamos, não podemos fazer mais. Lugares que nós frequentávamos, não devemos frequentar mais. Assistir certas coisas que não condiz com a dignidade de um cristianismo verdade. Porque o cristianismo demanda um fundamento básico: santidade de vida, plena santidade de vida para todos nós, independente da nossa faixa etária. Lógico que dentro de um entendimento nutrido pelos ensinos devidos e pela postura familiar que precisamos estabelecer para sermos famílias que servem ao Senhor incondicionalmente. É de extrema importância para todos nós a consciência por parte de cada um como igreja que o cristianismo verdadeiramente vivido nos transporta para a essência da cidadania do reino. Isso tem uma qualificação específica, isso tem normas específicas, diretrizes específicas, formas diferentes. Precisamos entender que o cristianismo é uma transformação, é uma mudança de vida. Isso é conquistado com esforço, com determinação. Olha o que nos diz Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, é necessário um esforço de determinação e de propósitos, para assumirmos a postura que precisamos ter diante de toda a sociedade. A Bíblia diz coisa muito séria para todos nós, para eu ouvir, para você ouvir, que nós temos que ser luz nas trevas, nós temos que ser sal para não permitir que as coisas apodreçam. É um desafio de entendimento. O apóstolo Paulo, quando se referia aos seus contemporâneos, aos judeus, ele dizia: os judeus, eles amam o Senhor, eles têm zelo pelo reino, mas não têm entendimento. Isso está lá em Romanos 12, 1 e 2. É preciso que nós tenhamos esse entendimento e acreditarmos de fato que a vida cristã é um desafio de cada dia. É um desafio de cada dia. Mas é possível. Mas é possível. Diga a pessoa ao seu lado: é possível viver o cristianismo verdadeiro. Mas por que se pode enfocar essa colocação de é possível? Porque é necessário. Queridos, nós temos que entender que o fim se aproxima. O fim se aproxima. E não é brincadeira, é coisa muito séria para todos nós.
aí se estabelece um sistema de trocas fundamental para um novo estilo de vida. Algo que, incondicionalmente, só a liberdade da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, somente isso, permitirá o alcance de tal patamar. Só podemos alcançar essa dimensão de entendimento e de prática de vida se formos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele que vai nos ensinar todas as coisas. O rumo que precisamos seguir, ele tem as diretrizes básicas para isso. Precisa só que nós permitamos que essa ação operativa tenha liberdade em nossas vidas. É a realidade da colocação que Jesus fez categoricamente. João 15, 5, quando ele diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavras textuais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que ele disse? Nada podeis fazer. Essa troca, amados, impõe um radicalismo posicional, que tem que ser entendido por mim e por você, para que eu produza uma vida capaz de glorificar a Deus, e você também. Isso é fundamento. Preste bem atenção. Essas coisas nos levam a avaliar com muita seriedade um texto que eu até citei na terça-feira à noite aqui, mas é preciso repetir, com um foco um pouco diferenciado hoje. O que diz 2 Coríntios 5, 17. É uma palavra, querido, que todo mundo sabe, já se ouviu não sei quantas vezes, mas a gente precisa parar e numa autocrítica, numa introspecção, perguntarmos: isso acontece comigo? Isso aconteceu comigo? Os efeitos da graça de Deus me levaram a ser uma nova pessoa? Olha o que nos diz 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Repita comigo: é. Não é pode ser, deve ser, é. É qualificação objetiva e positiva. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso não nos tira da naturalidade da nossa caminhada. Contudo, precisa evidenciar um caráter condizente com os parâmetros do reino de Deus. Todos querem ser cidadão do reino, mas o reino tem um rei, o rei tem um senhor, e esse senhor tem que ser senhor de nossas vidas e das nossas atitudes, da nossa determinação, dos nossos propósitos. A gente fala até com brincadeira: eu vou fazer uma viagem, mas eu vou orar ao Senhor. Mas eu já comprei a passagem, já marquei o voo, quer dizer, agora eu vou orar ao Senhor. Querido, o Senhor tem que ser primazia diretiva nas nossas decisões. Precisamos entender isso. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Veja essa direção objetiva do Espírito Santo. Quem está em Cristo está debaixo do senhorio, sendo então guiados pelo Espírito Santo. Olha o que nos diz Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E mais, Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Só se andando em espírito, guiado pelo Espírito, tendo senhorio sobre nossas vidas, e em obediência a esse senhorio, em dependência desse senhorio, nós possamos então praticar no dia a dia uma vida que glorifique a Deus de verdade.
Para isso, as introspecções precisam nos levar a avaliarmos certas coisas. O que fazemos, como agimos, como reagimos, onde frequentamos, que lugar frequentamos, que coisas assistimos. Eu não quero falar aqui em nenhum programa, porque cada um tem que avaliar por si só. Mas o desejo do nosso coração é ver uma igreja moldada aos parâmetros do reino. É o desejo do nosso coração. Vai ser a nossa luta. Vai ser um ano que eu sei de muita dificuldade, de muita luta, mas não importa. O nosso propósito é alcançar dimensões bastante diferenciadas. Não é um ato declaratório, essa nova criatura. É uma postura testemunial que revela o ser diferente. Que a presença real em nossas vidas do Espírito Santo seja uma presença real, viva e verdadeira. Precisamos ir além em fundamentos que consubstanciam essa diferença. Mais uma vez, isso eu citei também terça-feira, mas eu preciso repetir agora, porque é preciso repetir. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Por quê? Porque o corpo do pecado foi desfeito. Aonde? Na cruz do Calvário. Morremos a sua morte, ressuscitamos a sua nova vida. Para quê? Para que essa nova criatura entenda que o velho homem não existe mais. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós fomos chamados para sermos livres pela graça de Deus. E essa liberdade só se usa, só se pratica na direção do Espírito Santo. Não existe outra forma. Mas não existe outra forma mesmo. Então isso é fundamental, é importante e é extremamente necessário que entendamos de uma vez por todas. Nossas atitudes precisam ser reavaliadas por cada um. Diga para você mesmo, eu preciso reavaliar minhas atitudes, meu comportamento, minhas reações, minhas conversas, o que eu ouço, o que eu me permito adentrar no meu entendimento através de palavras de outras pessoas, saber com quem andamos até. Isso é um radicalismo? Não, isso é a construção de uma vida que pode glorificar a Deus. Entenda, quando o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, falou sobre o desenvolver a salvação com temor e tremor, ele foi enfático em evidenciar a radical dependência de Deus para sucesso nessa nova caminhada, nesse ser nova criatura. Olha o que ele nos diz, Filipenses 2,13. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E qual é a boa vontade de Deus para conosco? A palavra diz claramente. Os pensamentos dele são pensamentos de bem, para dar a cada um de nós o bem que nós desejamos. A escala está aberta, a liberdade está aberta para isso. O bem que nós desejamos, qual é o bem que nós devemos desejar? Ter uma vida apta para a eternidade com Ele nos céus. Queridos, a preparação para isso já começou. Todo dia é dia de nos prepararmos melhor para o nosso encontro na eternidade com o Senhor. Cada dia. Ninguém sabe o dia de amanhã. Por isso que a sabedoria da palavra nos leva a entender que o dia de amanhã só pertence a Deus. Eu posso estar aqui hoje, amanhã eu posso não estar mais. Mas o bom é que o apóstolo Paulo também disse uma coisa interessante. Eu sei em quem tenho crido e sei para onde eu vou. Sei o que me aguarda. Isso é tremendamente importante. Tremendamente importante. Não importa as circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Não tem como ser diferente. Paulo já vivia a consciência do compromisso com a cidadania do reino. Todavia, ele fez uma declaração também muito forte, e muito corajosa, e muito ousada. Filipenses 3, 12
a 14. Preste bem atenção. Ele diz, olha, não que eu já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Não que eu tenha conseguido, mas ele diz, mas cada dia, eu dou um passo com esse objetivo. Cada dia eu dou um passo com esse propósito. Cada dia eu faço alguma coisa, destruo alguma coisa para construir outras coisas. Cada dia perco algo, mas no reino, quando se perde, é para ganhar. Para ganhar muito mais, coisas mais valorosas, que geram vida e esperança. 13. Irmãos, ele dizendo, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para a questão diante de mim, prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A nova vida é um desafio diário, é deixando para trás as dificuldades, as afrontas, as discórdias. Quantas vezes nós estamos caminhando aqui dentro, adorando, às vezes chorando, às vezes clamando, às vezes gritando, mas o coração cheio de mágoas, de ressentimentos. Isso é uma carga terrível que precisa ser jogada fora, seja de quem for. Quede-se diante da verdade e entenda que um coração puro, um espírito reto, nos dá leveza de vida. É a abundante vida de Deus presente em nossas vidas. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem um alvo em Cristo? Você tem um alvo em Cristo? Lute por ele. Lute por ele. Não é fácil, não é simples. É renúncia. É entender, mas eu gosto. Por que você... Mas eu gosto. Querido, tem muita gente indo para o inferno porque gosta. Aprenda a depender radicalmente do que Deus gosta em você. Todas as etapas precisam ser conquistadas em plena perseverança. Cada passo que você vai dar, e entende que precisa dar, você precisa perseverar com isso. Olha o que nos diz Lucas 21, 19. Na vossa paciência, ou na vossa persistência, você pode possuir a sua alma. A sede das suas emoções não podem dominá-lo, mas precisam ser dominadas. Dá para entender isso, queridos? Dá para entender? Nós precisamos entender que aqui precisa ser um desafio. Precisa ser um desafio. Hebreus 12, 1 a 3. Veja o que está escrito. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Deixemos o que, queridos? Todo o embaraço. Diga à pessoa do seu lado, deixe todo o embaraço. Descubra quais são. Às vezes é um relacionamento errado. Às vezes é um namoro que não é correto. Uma amizade que não serve. Ah, mas eu gosto da pessoa. Você tem que gostar mais do que o Senhor do que da pessoa. Deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Não é que está escolhida, é que está proposta pelo Senhor para conosco. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores, contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Eu posso ouvir amém, queridos? Isso, como já falamos, demanda esforço determinado, objetivando superar as demandas da nossa alma. Preste bem atenção. O salmista Davi, em momento de confronto consigo mesmo, declarou, Salmo 41, verso 4. Não se preocupe, está tudo gravado, você pode conferir depois. Ele diz, eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia. Queridos, o pecado só subsiste quando não há arrependimento nem confissão. Mas quando há um arrependimento sincero e uma confissão verdadeira, a palavra diz, aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E não tem fim. O projeto de misericórdia não tem fim. É infindável, é eterno. Precisamos pensar com muita seriedade e severidade para com essas coisas. Porque muitas vezes nós seguimos o nosso coração. E a palavra diz coisas terríveis sobre esse nosso coração. Mas eu vou citar apenas a declaração de Jeremias, no capítulo 17, verso 4, quando ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O provérbio diz, sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou para o bem, ou para o mal. Ele tem que ser gerenciado. A nossa força não é suficiente para isso, mas na direção do Espírito Santo, seremos dobrados nas nossas demandas. Todos nós precisamos focar diretrizes divinas, estabelecidas na palavra, com a maior seriedade possível. Sua prática, a prática de todos esses parâmetros, é um fundamento de vida. Você vê como é tão forte isso, tão seguro, que Tiago, no capítulo 1, 21 e 22, nos faz uma asseveração extraordinária. Olha o que ele diz. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. A palavra enxertada, recebida, essa palavra está transmitida, não é um conteúdo composto para, hoje aqui, criar um ambiente totalmente espiritual. Nós queremos criar um ambiente de vida verdadeira. E esse espiritual, de verdade, advém dessa verdadeira vida. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sejam praticantes. Essa palavra não é para ficar apenas ouvida, era para ser meditada, levada para casa, abrir espaço para dar tempo a ganhar tempo. A palavra é para ser dissecada, descobrir a sua essência. E isso só o Espírito Santo pode revelar para nós. Você pode ouvir o que você ouvir aqui, mas se o Espírito Santo não tiver lugar na sua vida, amanhã você não sabe nem o que você ouviu. Mas quando você ouve e agrega à sua vida a verdade, essa verdade passa a guiar a sua vida no caminho certo. Pense nisso como nunca. Hoje é o primeiro domingo de 2020. A nossa responsabilidade aumenta cada vez mais. Mas não é um peso, é uma alegria caminhar de forma correta. Você começa a sentir isso, quando você vê, você chegar à noite e dizer, não desagradei a Deus em nada. Ou se desagradei, a Bíblia diz, não deixe se pôr o sol sobre a vossa ira. Se arrependa e viva um viver diferenciado. Realmente, queridos,
Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de bem, como disse há pouco, isso está lá em Jeremias 29:11, só para ficar bem claro no texto dito. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu vou dar 3 versos que qualificam bem isso aí. Romanos 8:32. Veja bem, Romanos 8:32. E não é só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mas quando nós temos as primícias do Espírito, porque somos ensinados sobre todas as coisas. E nesses ensinamentos, nessa praticidade de vida, nesse praticar, ser essa nova criatura, nós vamos vendo agregar em nossas vidas coisas fundamentais que vão alegrar a nossa salvação. Porque que a Bíblia diz, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, porque toda vez que nos alicerçamos nos fundamentos da palavra, gera alegria para o nosso coração. Todas as vezes que nós nos prostramos para adorar o Senhor em oração, com arrependimento, nós sentimos a leveza da graça de Deus. Nós precisamos colocar em prática o ser uma nova criatura. Não uma titulação, como já disse, mas o ser de fato, o viver essa realidade. Lucas 12:32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. São os pensamentos de Deus para conosco, nos dá o melhor. A Bíblia diz, resplandeça no meio de uma geração corrompida e perversa. Seja diferente, faça a diferença. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo, você é um servo do Deus vivo. Você não é todo mundo. Diga a pessoa do lado, você não é todo mundo. Colossenses 1:13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos transportados de uma fase para outra, de uma posição para outra. Nós temos que ter uma apropriação devida para essa qualidade de vida que nós precisamos ter e para identificarmos quem verdadeiramente nós somos nessa pessoa chamada Jesus Cristo. Tudo depende da nossa determinação. Como diz o profeta Isaías, Isaías 1:19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor, o bem desta terra. Diga à pessoa do seu lado, se você quiser. Deus não impõe nada a ninguém, não é verdade? Mas se você quiser, você vai ter do bom e do melhor. Mas o meu vizinho não tem, mas você tem. Não choveu lá, mas vai chover aqui. Ah, mas ele não foi curado, mas você foi. Queridos, chegou a hora de fazermos diferença. Eu posso ouvir amém mesmo? Amém mesmo. Isso é verdade e é possível na direção do Espírito Santo de Deus. Só na direção do Espírito Santo, essa verdade é verdade absoluta para cada uma das nossas vidas. Eu sei que tem muita gente ainda de férias. Nada contra, não é nem crítica, mas eu clamo aos céus que isso chegue a todos eles, para que entendam isso, entendam essa verdade. Como podemos entender as palavras do apóstolo Paulo? Como é que a gente pode entender isso? 1 Coríntios 9, de 19 a 23. Preste bem atenção nisso. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeus, para os judeus, para ganhar os judeus, para que os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estavam debaixo da lei. Eu fiquei pensando muito nisso, para poder dizer alguma coisa que você possa entender melhor. Para os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei,
não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Firme tudo para todos, para por todos os meios ganhar e salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Será que Paulo se fez cada besteira para destruir as besteiras dos outros? Não. Simplesmente Paulo se colocou na humildade amorosa de não julgar, de não apontar dedo. Ver as situações dos outros, chegar perto, não para condenar, mas para ajudar a mudar a sua história. Nós não somos senhores de nada. Nós não somos melhores do que ninguém. Quando se vê qualquer pessoa, ele é uma possibilidade. E você pode colaborar com essa possibilidade. Não sendo um acusador, mas sendo um ajudador. Certa vez, já faz algum tempo, me levaram ao gabinete um adolescente. Sinceramente, eu não me lembro se foi a mãe ou o pai. Eu sei que levaram um adolescente comigo lá no gabinete. Deixaram o adolescente comigo, pediram para sair, para que ele conversasse comigo. Ele disse: pastor, eu estou morrendo de medo, porque eu sei que o senhor vai me dar bronca. Eu fiz isso, não interessa dizer o que foi. Eu pensei bem, olhei para ele e disse: na sua idade, eu fiz pior do que isso. E comecei a conversar com ele. E ele disse: pastor, eu estava tremendo. Eu pensei que se eu fosse me dar uma bronca, mas eu vou sair daqui leve, porque o senhor me ajudou. Porque eu não me coloquei em superior a ele, mas procurei entender a sua fragilidade. E é se ajudando alguém fraco que nós podemos fazer com que ele se torne forte. Eu posso ouvir amém, queridos? Paulo foi um homem que entendeu a grandiosidade da graça de Deus em Cristo e se dispôs a negar-se com vista à herança dos santos, fazendo tudo por causa do Evangelho, se tornando um cooperador do Evangelho. E nesse ano, nós queremos ser cooperadores do Evangelho, nós, igreja, cada um em particular aqui. Eu falo nós, porque nós não somos diferentes. Nós somos sujeitos às mesmas fraquezas, mas temos que ter o mesmo Deus que nos transforma e nos faz andar em vitória. 1 Coríntios 9, 19, 23 foi o texto que nós lemos. Mas esse arremate em Colossenses 3, 23, 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não como aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Vocês servem a Ele, nós servimos a Ele. Ah, mas a sociedade não gosta disso. Pouco importa a sociedade. Pouco importa a sociedade. Eu gosto do show de fulano. Convém? O que vai me agregar? Convém? A palavra diz: o que convém a santos. Diga a palavra, diga a pessoa do seu lado: faça o que convém a santos. Pastor, mas o senhor está dizendo para todo mundo, inclusive para mim, para minha casa e para todo mundo. Faça o que convém a santos. Repita, por favor: faça o que convém a santos. Todos somos chamados a cooperar com a causa do Evangelho. Todos somos chamados. Queridos, falar um pouquinho sobre a história de José. Perder. No livro de Gênesis, dos capítulos 37, ninguém vai ler nada agora. 37, são capítulos, 37 a 45, temos a história de José, filho de Jacó, chamado José do Egito. José é uma prova real de que aparentes perdas, motivadas pela fé e confiança no Senhor, redundam em extraordinárias
vitórias. E vitórias que muitas vezes nós não conseguimos ver de pronto. Às vezes veremos só no final. As convicções dos sonhos de José, o colocando em posição de destaque sobre os pais e irmãos, foram motivo de muitos sofrimentos para ele. Eu estou citando os fatos, pequenos tópicos, mas eu dei o texto, você pode conferir isso, manuseando os textos todos, dos capítulos 37 a 45 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O capítulo 37, aí mostra os irmãos planejando matá-lo, porque ele disse que ele ia dominar sobre os irmãos, ia gerenciar os irmãos ficaram com raiva disso, quiseram matá-lo. Foram impedidos, vendendo-os para os mercadores midianitas, forjando informação a Jacó, seu pai, que José tinha sido morto por um animal selvagem. Em decorrência, José chegou ao Egito, tudo dentro dos planos de Deus. Sofreu afrontas, prisões, foi maltratado. Apesar de tudo isso, a ação divina o levou a ser governador no Egito. Mas quando Deus tem um plano para as nossas vidas, circunstâncias não mudam a nossa história. Talvez nós não sabemos aonde vamos chegar. Mas veja bem, os midianitas chegaram no Egito, venderam José para Potifar, um dos principais do Egito. Ele foi trabalhar para Potifar, e Potifar, vendo José, vendo o seu esforço, o colocou como governador da sua própria casa. Depois, por uma questão da mulher de Potifar, ele teve que ser mandado embora para a prisão. Ela simulou que ele tinha mexido com ela. Leia a Bíblia, você vai entender isso. Mas José foi para o cárcere. Imagine, no cárcere, José se tornou governador do cárcere. O carcereiro, vendo que José interpretava sonho e tudo, o colocou como chefe de todo mundo. Quer dizer, onde ele chegava, mesmo em dificuldades, ele era um governador. Porque o plano de Deus, ninguém impede. Quando Deus opera, ninguém impede. Ninguém impede. Quando Deus opera, ninguém impede. Ninguém impede. Só Deus pode agir quando nos colocamos debaixo da sua direção e vontade. Culminando tudo isso, no capítulo 45, versos 4 e 5 de Gênesis, diz: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito. Agora, pois, não ficais tristes, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Queridos, o ardente desejo do nosso coração é que a vida abundante que Deus tem para cada um de nós alcance você em plenitude. E que nesta manhã, na simplicidade da palavra do Evangelho, mas com o desejo ardente do meu coração, é que cada um saia daqui entendendo que suas perdas serão um lucro para levar você para a eternidade com o Senhor. Que Ele vos abençoe e vos fortaleça. Fique de pé.